Olá, amigos, boa noite. Estamos juntos aqui em mais um Spirited. E hoje nós temos um tema super especial, uma convidada também especial. Nosso tema da noite é o livro Juventude Interrompida. Esse livro aqui que acabou de ser relançado pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E nós trouxemos aqui hoje a organizadora dessa obra para conversar com a gente. Hoje é um podcast, bate-papo. Então, mandem suas perguntas, que a gente tem o prazer hoje de receber a Luciana Moura. E para cá, Lu. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Mi. Mas eu já vou começar fazendo uma correção assim na sua fala, porque eu não sou a organizadora da obra, eu sou uma das organizadoras da obra. Eu estou aqui dividindo esse momento de podcast com a outra organizadora, portanto, hoje é troca de figurinhas, né? Trabalhamos juntas e tivemos a alegria de desenvolver esse projeto a partir de uma live que eu acho que 2 anos atrás rolou e foi onde tudo começou, né? Ah, é verdade. Obrigada, Lu, por ter já lembrado, né, a minha pequena participação aí. A participação maior foi da Luciana. Ela que capitaneou muito bem esse projeto todo aí, auxiliei em algumas coisas, mas hoje ela vai contar não só de como é que começou, exatamente nessa live aí, mas depois a gente vai voltar um pouquinho lá na primeira edição, que é essa aqui, exatamente, né? Nós fizemos uma live, eu vou pedir a Lu para contar essa história. Nós fizemos essa live dessa coleção aqui, Juventude Consciente, e dessa live surgiu a ideia da reedição do livro, não é isso, Lu? É isso mesmo. 2020, se não me engano, né? 2020, no auge da pandemia, os formatos digitais aí de transmissão de conteúdo estavam começando a bombar aqui, inclusive no movimento espírita, e aí a área de comunicação, coordenada pela Michelle, teve a ideia de realizar uma série de lives a respeito dos livros da coleção Juventude Consciente, que nós escrevemos em parceria com a Associação Médico Espírita do Estado de Minas Gerais. E quando chegou o momento da gente falar desse livro especificamente, só fazendo um merchan antes, né? Quando a gente fala da coleção Juventude Consciente, os 4 livros são pela ordem de publicação. Primeiro o livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo. Depois veio o livro Juventude Interrompida, que é o tema da nossa conversa de hoje. Depois veio o livro Jovens Semeadores de Esperança, que é um livro de crônicas que foi escrito em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois o caçulinha da trupe, o livro Os Diários de Alex e Belinda, que é um livro que fala sobre família, numa narrativa romanceada muito legal. Mas voltando, 2020, essa série de lives, cada livro iria contar com uma live durante uma semana, um dia da semana, né? E no dia do Juventude Interrompida, estávamos nós duas conversando sobre o livro, e é um livro que o assunto não acaba nunca, né? Então, só para já ir para um final da história, o que era para ser uma semana acabou virando 3 semanas, e a gente ficou falando e foi muito participativo, as pessoas perguntando, muita gente que não conhecia o livro, que foi lançado originalmente em 2013, faziam perguntas, queriam saber, queriam acessar, e a má notícia na época era que todas as edições que tinham sido feitas do livro já estavam esgotadas. Então, a gente estava falando do livro, a gente estava gerando curiosidade do livro, a gente estava gerando, né, o interesse das pessoas em conhecerem as histórias e ninguém conseguia comprar o livro porque não tinha o livro para vender. Foi então que a Michelle, muito inspirada, pensou: gente, vamos publicar o livro de novo. Se o livro está esgotado na editora, está esgotado nas livrarias e as pessoas estão querendo, vamos fazer uma nova edição do livro. Então, nós sentamos juntas, elaboramos um projeto, em total apoio com a direção da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, principalmente o Fabiano, o presidente. E aí o projeto foi reescrito, foi aprovado pela diretoria, e nós, então, nos lançamos a fazer a reedição da obra, que não é simplesmente uma nova impressão do livro publicado em 2013. É praticamente um livro novo. Por quê? O livro Juventude Interrompida, depois, se você quiser, a gente pode contar um pouquinho de como é a estrutura dele, mas ele é formado essencialmente por cartas psicografadas por 24 jovens desencarnados que vieram contar suas histórias, suas mensagens,
E além dessas cartas psicografadas, o livro tem uma parte de conteúdo doutrinário em que educadores espíritas, em que trabalhadores, evangelizadores da área de educação espírita comentam as cartas, trazendo não apenas comentários doutrinários, mas comentários alinhados à ciência, à filosofia, à religião de modo geral. E o que nós percebemos é que depois de 10 anos praticamente da publicação do primeiro livro, essa parte do conteúdo doutrinário poderia ser atualizada, né? Muitas coisas foram descobertas, especialmente no campo da ciência, muitas discussões filosóficas sobre os temas abordados na obra foram aprofundadas. Então, nós nos lançamos a manter as cartas psicografadas, mas reescrever todos os capítulos. Então, todos eles estão com ou uma roupagem nova, ou uma atualização, ou até novos autores foram incorporados ao projeto para trazer aí bastante novidade, cartas psicografadas. E aí, depois de um ano desse trabalho, o livro foi lançado, né, em 2022, e contam por aí que já está esgotada a primeira edição, viu? Então, é um sinal de que as pessoas realmente estavam interessadas, e é um livro que vem ocupar uma lacuna que realmente é muito significativa no movimento espírita, que é a falta de livros voltados para o público jovem, não é? É isso, Mi. O que você acrescenta aí, você que participou desse processo tão diretamente? Nossa, você fez um passeio muito legal. Eu estava lembrando de detalhes que talvez eu poderia lembrar, que no dia que a gente terminou a live, né, desse livro aqui, a gente conversou já no final da live, você falou, bora, vamos fazer. A gente ligou para o Fabiano, que é o presidente da FES, na mesma hora, e ele topou e falou, vamos fazer, ou seja, naquela noite o projeto já estava praticamente aprovado, obviamente, faltando o aval da diretoria executiva da FES, mas assim, já talvez organizado no plano espiritual, né, Lu? E quando as coisas fluem muito fácil, assim, é porque elas já estão prontas, né? A gente só demora um pouco para captar a essência delas, mas com certeza o livro já estava lá. Foi super legal isso, e aí foi bem legal essa ideia que a Lu trouxe, né, de falar, olha, acho que a gente precisa rever, porque, né, tem muito tempo esse livro, então as cartas que são a essência do livro foram mantidas, mas e o conteúdo doutrinário? A gente precisa reavaliar, então vamos trazer, convidar novos autores, né, chamar os antigos, convidar novos, e elaborar um novo projeto, um novo produto ainda repaginado. Isso foi muito legal, foi muito bom. Demorou um tempinho, porque é um trabalho que demandou pesquisa, né? A própria Lu trabalhando no projeto, a pesquisa que cada autor fez, nós também escrevemos, né? Eu e Luciana também escrevemos capítulos aqui, então cada uma de nós também teve que pesquisar sobre o seu capítulo, foi muito bom mergulhar de novo nessas histórias aqui. E o que você falou, assim, que é bem interessante, né? Quando as pessoas buscam esse livro, esse é um dos livros que eu gosto muito, porque ele é muito consolador, ele traz uma mensagem de esperança muito grande. Mas não tinha para comprar. E as pessoas queriam muito, né? É um dos livros mais pedidos das coleções, da coleção Juventude Consciente, né? E aí, como que a gente faria? Não tinha como, teria que ter um lançamento mesmo. E aí a ideia, né, da direção da FES aí era que fosse um livro mais barato, nosso também, né, Lud, que fosse um livro mais acessível para que todo mundo pudesse ter a oportunidade de conhecê-lo, né, ou na versão antiga, quem já conheceu, voltar a conhecer agora essa repaginada aqui, e quem ainda não tinha contato com a obra. Então, esses dois públicos aí nós gostaríamos muito de atingir, e eu acho que com essa informação de que a primeira edição está esgotada, realmente atingiu essa expectativa. Mas tem para vender, tá, gente? Já temos livros na FES lá, acho que está com desconto, o valor dele é R$ 52,20, está com 10% de desconto, era 58 e agora está com esse descontinho. Você pode comprar pelo site Desdobra. Então, quem não comprou ainda e tem vontade de ler, depois, quem ainda não tem vontade, no final dessa live já vai ter, né? No final do Spirited já vai ter vontade. Inclusive, quero dar boa noite aí para o Felipe, para o
Pedro, o pessoal que está aí no chat, mandem perguntas para a Lu. E aí, Lu, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, dos temas, né? Vamos falar um pouquinho dos temas que tem nesse livro? Você já falou das cartas, a gente pode falar dos temas junto com as cartas, para as pessoas entenderem, porque teve uma pergunta, inclusive, num dos eventos que eu fui, que uma mãe que tinha perdido provavelmente uma. Não tinha perdido, não, desculpa. Uma mãe que tinha uma jovem em casa, uma adolescente, falou: Esse livro é bom para o jovem? Não é muito pesado, porque ele traz esses temas aí? E foi muito legal. Eu vou deixar a Lu responder essa pergunta e já passear um pouquinho aí pelos capítulos. É muito pesado, Lu? É ruim para o jovem essa literatura? Conta aí. Bom, a gente primeiro tem que entender o que significa ser pesado, né? Se a gente está cercado hoje de informações a todo tempo, a qualquer hora, que falam de assuntos muito, muito difíceis, muito pesados, eu acho muito Pesados subjetiva mesmo. essa palavra, mas que falam muito temas muito desafiadores, e não vamos tapar o sol com a peneira. Os nossos jovens hoje têm acesso a esse mundo de informação e taxar alguma coisa de pesado simplesmente porque ele relata episódios que envolvem, sim, situações difíceis, eu acho que é um equívoco nosso. Ao contrário, o livro fala de esperança, o livro fala que a morte não existe, o livro fala que as nossas escolhas equivocadas são escolhas equivocadas, que trazem consequências, mas cujas consequências, obviamente, não são definitivas. O livro nasceu em 2012, né, quando nós estávamos muito preocupados com uma realidade que ainda se apresenta hoje no Brasil, que é um número excessivo de desencarnações, de mortes relacionadas à juventude. Existem estatísticas da ONU que mostram que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para ser jovem. Então, acho que se tem uma coisa pesada, é esse fato. O fato de que a população jovem no Brasil está exposta a uma série de complicações que envolvem violência, que envolvem educação, que envolvem acesso a condições mínimas de saúde. Então, se é para falar de coisas pesadas, é a gente falar da realidade sem colocar panos quentes nas coisas, né? Quem é jovem hoje sabe o quanto é difícil isso, o quanto sente medo quando sai na rua. Se for um jovem negro, por exemplo, as estatísticas mostram que o fato de ser um jovem negro aumenta imensamente a chance desse jovem sofrer episódios de violência só pela cor da pele. Então, para mim, essas que são as situações pesadas da vida. Agora, a gente olhar uma obra que relata essas situações na perspectiva espiritual é um alívio, é um alento. E nós temos, quando a gente olha o livro, acho que dois grandes conteúdos ali colocados, né? Primeiro, as cartas psicografadas por esses 24 jovens, que contam sim as suas histórias, que relatam as suas dificuldades, as suas escolhas, os dramas, as chegadas muitas vezes complicadas e difíceis ao mundo espiritual e como que foi esse processo de readaptação na chegada ao mundo espiritual à verdadeira vida, que é a vida do espírito. E além dessas cartas, né, como nós já falamos, o livro tem os capítulos doutrinários que foram escritos aí especialmente para dialogar a partir das cartas. Se o livro é para o jovem, se ele pode ser adequado para o jovem, pensa, gente, que as cartas foram escritas de jovem para jovem. E nas psicografias, os jovens falam assim: ó, você que é jovem, eles usam linguagem jovem. Muitas cartas têm uma linguagem com gírias, de um jeito bem informal de dizer. Né? Eles falam: olha, você que está fazendo isso, eu sei o que é isso, porque eu já fiz também. Então, as cartas são profundamente conectadas ao universo do jovem, falam de uma linguagem jovem, e os comentários doutrinários, na medida do possível, foram todos escritos por pessoas adultas, mas também dialogam com uma tentativa de fazer essa conexão com o jovem, mas para além do jovem, também com a família, também com os evangelizadores, também com os educadores, com os dirigentes de instituições espíritas, porque todo mundo é responsável e faz parte desse contexto, né? Eu tenho falado muito sobre o livro e eu vivo insistindo no fato de que nós não estamos encarnados no Brasil nessa época histórica, que é a pior época histórica para ser jovem, num dos lugares mais difíceis para ser jovem. A estatística da ONU, Michele, inclusive, diz que o número de jovens assassinados anualmente no Brasil é maior do que a soma de 12 países que atualmente estão em guerra.
Isso não é brincadeira. Então, nós fazemos parte disso, nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que é normal um jovem morrer assassinado, morrer violentado, morrer por ingestão excessiva de bebida alcoólica sem ter consciência disso, cometer suicídio. Isso não é natural. E isso que é o pesado da história. E as cartas vêm trazer esse alerta, né? Tanto é que o subtítulo da obra é Relatos e Alertas dos Jovens do Além. E esse subtítulo é justamente para comunicar essa enorme possibilidade que as cartas têm de sensibilizar o jovem. Portanto, em resumo, para não me alongar muito na sua questão, o livro ele é muito voltado para o jovem, ele é muito voltado para as famílias, ele é muito voltado para educadores, para evangelizadores, e ele é muito voltado para dirigentes de instituições espíritas. Por quê? Porque vários jovens relatam a passagem que eles fizeram pelas casas espíritas. Vários jovens relatam que eles eram espíritas, que eles receberam orientações espíritas, e a gente precisa refletir como é que está sendo o acolhimento para essa juventude, inclusive no seio do movimento espírita, né? Nossa, bem lembrado, hein? Muito legal. Recado dado, hein, gente? Isso é muito legal, porque às vezes, né, por conta das cartas serem muito. As pessoas às vezes ficam temerosas, né? Ah, meu filho é muito jovem, isso, aquilo, mas realmente o Felipe tem uma pergunta aí. Como foi o processo de recebimento das cartas? Como foram esses bastidores? Bom que a gente participou também, né, Lu, dessa fase do primeiro livro, que foi quando as cartas foram recebidas. E aí você pode contar para a gente um pouquinho como é que foi. Participamos intensamente, inclusive sentindo, né, a presença espiritual desses jovens todos, e a gente costuma dizer, quem estava na equipe naquela época costuma dizer que foi uma das épocas mais inesquecíveis de toda a atividade espírita, né? De tão emocionante que foi esse processo todo do trabalho. Bem resumidamente, a gente vai dizer assim, a gente queria realizar um encontro de mocidades, que é o EMES, que todos os anos acontece no Carnaval. A gente queria realizar um encontro com a possibilidade de discutir com os jovens encarnados, né? Os nossos jovens, os nossos meninos aqui da Terra, por que tem tanto jovem morrendo cedo? Então, esse era o nosso foco. A gente estava vendo uma época de todo dia tinha notícia de jovens morrendo em acidentes de trânsito. Na época, aquela tragédia na Boate Kiss, que mais de 200 jovens morreram, estava existindo quase que uma comoção assim, em relação a essa questão da morte de jovens. Muitas famílias enlutadas, muitos amigos desconcertados com a desencarnação de colegas, de parceiros, de namorados, enfim. E aí a gente quis levar isso. Um parênteses, inclusive no dia que aconteceu o negócio da boate, nós ficamos sabendo, no domingo, aconteceu no sábado à noite, no domingo nós estávamos reunidos na UEC para esse trabalho. Foi exatamente, né? A gente estava lá reunido com a equipe pedagógica na época que conduziu esse trabalho, né? Exatamente, foi exatamente isso. E então nós vamos fazer um EMES sobre isso. E na época, né, a gente às vezes tem visões muito limitadas sobre o trabalho, e o mundo espiritual fica cutucando a gente para a gente poder avançar nas nossas limitações. Então, na época, a gente pensou assim: vamos pegar um livro clássico que se chama Jovens no Além, que foi psicografado pelo Chico lá nos anos 60, e vamos usar esse livro como o livro tema desse encontro para a gente trazer a reflexão a respeito da morte da juventude para os nossos jovens encarnados. Inclusive, chegamos a pedir autorização da FEB, a gente fez cartaz com o nome Jovens no Além, que ia ser o nome do encontro e tal. E aí a gente começamos a ler o livro. E o livro, olha, é maravilhoso. É um livro muito consolador, muito importante, mas é um livro que conta de um contexto dos anos 60. Então, as causas das desencarnações, os fatos eram muito desconectados das causas das desencarnações hoje em dia. Né? O livro, por exemplo, fala basicamente de acidentes de trânsito, fatalidades e de desencarnação de jovens por doenças kármicas. E hoje essa não é a realidade, a gente tem um cenário muito diferente desse. E aí começamos, gente, poxa, o livro é legal, mas será que a gente não conseguiria ter mensagens de jovens, assim, que viessem contar suas histórias agora, mensagens mais atuais?
E aí começamos a pensar nisso, e muito ousadamente, né, para a época, isso foi muito ousado, a gente levou um projeto para a federação, pedindo para realizarmos reuniões mediúnicas, abrindo a conexão do nosso telefone daqui para lá, né? E que se o mundo espiritual achasse conveniente, que nós teríamos esse espaço para receber as mensagens. A diretoria comprou a ideia, a área de mediunidade apoiou, e realizamos todos os procedimentos, né? Foi tudo realizado com esse objetivo, e as reuniões mediúnicas foram feitas. As reuniões mediúnicas foram feitas para isso. Nós fazíamos a prece inicial e dizíamos aos companheiros espirituais: estamos aqui à disposição, que se o mundo espiritual entender que isso é importante, os nossos médiuns estão aqui para receber as mensagens de jovens desencarnados que queiram contar suas histórias para a realização do nosso encontro. E fizemos, acho que talvez 4 ou 5 reuniões, fizemos reuniões na federação e fizemos reuniões na UEC, mas em torno desse projeto. E as cartas chegaram, e bastidores incríveis, assim, do tipo... Chegaram até mais do que foi publicado, né, Lu? Lembra? A gente teve que fazer uma Sim, seleção de tantas sim, cartas. sim, chegaram as cartas, e outro dia a gente vem bater um papo sobre os bastidores aí, das sensações, das curiosidades, né, de sonhar com o espírito numa noite, na outra noite chegar a carta dele contando a história, de sentir, sabe, de médiums diferentes estarem relacionados à mesma escrita de carta, né? Eu me lembro, contar só um fato, eu me lembro que a gente já estava na reta final, assim, estava numa reunião mediúnica com o processo todo acontecendo, e eu, na minha ansiedade, pensava assim: nossa, eu queria tanto uma carta, né? Porque eu já conhecia as cartas ia ser a última reunião, já conhecia as cartas que tinham sido recebidas antes, e eu pensava assim: eu queria tanto uma carta que falasse sobre questões assim de distúrbios da autoimagem, de algum jovem que morreu ou por bulimia ou por anorexia. Ia ser tão legal. E eu só pensei isso, eu não falei com ninguém. Eu estava na reunião, assim, nisso, gente, eu juro para vocês, eu pensando nisso. 2 médiums que estavam do meu lado, os 2 começaram a psicografar na mesma hora. E psicografaram, nananana. Pois é, acabou a reunião, a gente foi olhar as psicografias, pois vocês acreditam que naquele momento os 2 psicografaram, uma mensagem de uma jovem anoréxica e o outro a mensagem de uma jovem bulímica. Então foi assim, falei: meu Deus, a gente tem mesmo pouca fé, né? Por mais que a gente fale para o mundo espiritual, faça conforme a sua vontade, às vezes a gente quer ficar, né, orientando o trabalho, quando no fundo já está tudo pronto, já está tudo muito, muito bem coordenado e organizado pelos espíritos amigos. Mas só um detalhe para terminar: naquela época a gente nem imaginava que isso ia virar livro depois. Essas psicografias foram feitas exclusivamente para o encontro de mocidades. A gente ia levar isso para os jovens, a gente ia usar isso como material didático, pedagógico, né? A gente ia transformar essas histórias em teatros, em atividades artísticas. Depois que o encontro passou, o Andrei Moreira, que até então era presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que veio para o encontro para conhecer, para participar, ele falou: não, gente, isso tem que virar um livro, vocês não têm como ter essa riqueza, todo esse material maravilhoso e não compartilhar isso com o mundo. Então, vocês tratam de organizar aí um livro, porque nós vamos publicar um livro com isso. E foi aí que nasceu o livro Juventude Interrompida, né? Nesse processo lindo das mensagens que chegaram e de todo esse momento, todos esses meses espiritualmente tão intensos para todos nós. É verdade. Que legal. Muito bom. Olha, gente, esses bastidores realmente, tá? Tinha situações, né, de médiums estarem escrevendo, e aí outros médiums já relatando: esse espírito é isso, fala disso, e aí quando termina a carta, aquilo batia, eram, né, mais de um médium vendo aquela situação, ou seja, foi um trabalho mediúnico muito sério, muito importante, né, muito integrado, realmente parte do trabalho federativo. Então, foi algo muito sério, foi algo muito preparado ali pela espiritualidade, a gente percebeu isso, né? E toda a equipe, assim, né? Os sonhos, as intuições, né? E inclusive, eu me lembro de um episódio muito interessante de uma jovem que fazia parte da nossa equipe de teatro, que já estava preparada para encenar as cartas, né? Então, eles já sabiam
que nós estávamos recebendo as mensagens psicografadas, que essas mensagens depois iriam ser encenadas por eles. Isso até então era o que eles sabiam. E uma jovem, especificamente, ela começou a se sentir muito mal, né, fisicamente. Ela chegou a procurar um médico, ela sentia muitas dores no abdômen, muitas dores. Ela falou, gente, eu estou doente. Começou a até imaginar que ela nem ia poder participar do encontro, porque ela estava sentindo muito desconforto. Foi ao médico, nada e tal. E depois, gente, estou melhor, não sei o quê, mas de vez em quando ela tinha as tais das dores. E quando a gente foi designar os papéis que cada um ia fazer, o papel que coube a ela era o papel da jovem Joana, que é a psicografia que relata um episódio de aborto. E as dores que a Joana relata no livro, né, que ela sentiu ao chegar ao mundo espiritual, eram exatamente as dores que essa jovem, que é a Carol, relatou depois, e ela conta que quando ela recebeu a psicografia, ela ficou muito tocada com aquilo, e misteriosamente as As dores dores sumiram. sumiram, né? Então era a aproximação espiritual que já estava sendo feita, ou seja, a Joana, que é a jovem desencarnada, já estava convivendo espiritualmente com a Carol, e a Carol captava essa sensação no corpo físico. Né? Obviamente a Joana já estava numa situação melhor, ela não sentia mais aquelas dores, tanto é que quando ela faz a psicografia, ela está numa situação muito melhor, muito mais consciente, com muito mais clareza, mas a Carol conseguiu perceber todo esse contexto e sentiu as dores que a Joana sentia. E isso aconteceu com outras pessoas, isso Isso aconteceu que eu com ia falar, outros né? Vários jovens. personagens, né? Vários jovens. Ô, Tamires, resgata pra gente essa foto aí, vê se você consegue. Várias pessoas, né, no encontro no MS, por conta desse teatro, não só do teatro, mas esses personagens, eles entraram na equipe pedagógica mesmo, né, no momento pedagógico, em vários momentos do encontro. Então, era como se você realmente vivesse com o João, vivesse com a Mirella, vivesse com a Bernadette, com todos os personagens ali durante todo o encontro. E aí, esses jovens do teatro interpretando, né, esses personagens ficavam muito tocados, eles tinham, né, às vezes essas sensações, algumas diferentes. Olha, foi um encontro assim inesquecível, né, para quem viveu, né, Lu? É isso mesmo, Foi muito inesquecível, a gente sente intenso. uma saudade. Ó, o Pedro está fazendo uma pergunta aí super legal, que é qual foi a carta, né? Qual a que mais marcou vocês? E aí eu deixo a Lu responder, depois eu vou dizer qual é a minha, mas eu deixo a Lu contar um pouquinho da história para vocês. Lu, Nossa, qual que você acha Pedro, aí, se você puder escolher? caramba. Olha, eu na vida pessoal, eu tenho muita dificuldade de falar assim, você gosta mais disso ou daquilo, porque eu acho que a minha vida é muito mais do e do que do ou, sabe? Então, eu não tenho condição de responder uma carta ou uma história que me marcou. Mas todas elas têm, até porque eu participei ativamente de todo esse processo, né? Eu estava em todas as reuniões mediúnicas, eu coordenava a equipe pedagógica nessa época, eu organizei a primeira edição do livro, organizei a segunda edição do livro, revisei todos os textos, então eu fiz 1 milhão de palestras no Espírito Santo, em outros lugares sobre o livro, então eu tenho um envolvimento emocional, afetivo muito grande. É a mesma coisa você mandar a mãe escolher qual que o filho é mais Eu bonito. ia falar agora, você é a mãe adotiva de todos esses Não, jovens. não tenho, assim, né? Eu pessoalmente escrevi no livro o capítulo relacionado à carta da Joana. Então, obviamente, foi uma carta que eu me envolvi mais, porque eu fiz o capítulo doutrinário a respeito da carta da Joana, que falava sobre aborto. Mas não tenho como dizer assim, né? Eu tenho como falar de momentos muito especiais que a gente foi vivendo. Assim, eu estava presente quando todas as mensagens foram psicografadas, né? As histórias, os relatos, os desdobramentos, os recados, as mensagens. Gente, foi um apocalipse na época, se eu posso assim dizer, assim, de tanto que isso transbordou o grupo de trabalho que estava ali, e às vezes você encontrava com alguém que não tinha nada a ver com o trabalho, que estava completamente desconectado disso, e a pessoa falava, nossa, eu estou vendo uma pessoa assim do seu lado, e ele descrevia uma pessoa que era exatamente um dos meninos que estava ali, os sonhos, enfim, foi algo muito marcante para poder, de alguma forma, destacar, né? Agora, as pessoas, eu ia só relatar, né, que a Michelle estava falando que nós vivenciamos essas cartas todas com os jovens lá no encontro.
E aí a gente propôs no último dia uma atividade, e talvez eu possa, com isso, não deixar o Pedro assim tão sem resposta. A gente realizou lá no último dia uma atividade que era a seguinte: nós propusemos o seguinte para os jovens: olha, os jovens do além mandaram as cartas deles para vocês. Agora é hora de retribuir. Então, nós colocamos bolsinhas, como se fosse de correio fraterno, com o nome de todos os jovens desencarnados que estavam no livro, e estimulamos os jovens encarnados a escreverem mensagens para aqueles jovens que eles mais se identificaram, relatando, agradecendo, conversando com eles e tal. E foi uma atividade linda, assim. E aí, o que eu posso dizer é que dessa atividade, nós tivemos um jovem que foi o campeão de receber as cartas dos jovens encarnados. E ali a gente percebeu o quanto o tema que esse jovem espírito representa é sério e é presente na juventude contemporânea. Esse jovem e essa mensagem foi o jovem Caio, que psicografou uma mensagem que está no capítulo do suicídio. O Caio relata na mensagem psicografada que ele nasceu numa família boa, cresceu, né, com todas as condições favoráveis e tal, mas tinha uma coisa que marcou a vida dele desde muito pequeno. Foi ele ouvir do pai por diversas e diversas e diversas vezes a seguinte frase: eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay. E o Caio cresceu ouvindo isso, cresceu nesse ambiente, apesar de não lhe faltar nada materialmente, essa era quase que uma tônica, era um slogan da casa dele. E o que acontece com o Caio? Quando ele entra na adolescência, ele descobre, ele percebe a sua orientação sexual homossexual. E o Caio se apaixona pelo melhor amigo. E aí ele relata todo esse drama da autoaceitação, como é que eu vou encarar minha família. Ele percebia que o amigo correspondia os sentimentos dele, né? Mas era um incrível drama de consciência, porque afinal de contas ele cresceu ouvindo: eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay. E a família, especialmente o pai, percebendo, né, as características do Caio ao entrar na adolescência, tornou o ambiente do lar um ambiente muito ruim, né? De muito preconceito, de muita cobrança, de muita pressão em cima do Caio, até que chega um dia, ele no auge do desespero, né, na sua imaturidade de 16 anos de idade, sem saber o que fazer, sem se autoaceitar, sem ter o acolhimento da família, ele se joga do 18º andar, do oitavo andar do prédio onde ele mora. E aí ele conta essa história na carta, ele conta com muito sentimento, mas ele conta também a chegada ao mundo espiritual, ele faz uma reflexão linda a respeito da vida, e o jovem Caio foi quem mais recebeu mensagens de autoidentificação dos nossos jovens desencarnados, dos nossos jovens encarnados, desculpa. E o que a gente percebeu ali naquele momento? Que existiam duas grandes questões a serem discutidas aqui pela gente, no movimento espírita. A questão da homossexualidade e a questão do suicídio juvenil. Primeiro, a homossexualidade, porque até então, eu acho que a gente caminhou muito nesse sentido, mas até então era um assunto absolutamente tabu, né? Era um assunto que nem se discutia muito no movimento espírita. A gente tinha acabado de fazer um encontro no ano anterior sobre sexualidade, tínhamos dado passos muito importantes nesse sentido, mas percebíamos o quanto o movimento espírita ainda era muito tradicional para discutir essas questões. E o segundo ponto que nos chamou a atenção é que, quando você faz um encontro de mocidades com 300 jovens, e dos jovens desencarnados, aquele que recebe a maior quantidade de menções do tipo eu me identifico com a sua história, é um jovem suicida, isso acende também um sinal de alerta em relação ao pensamento suicida na juventude. E depois a gente leu muitas dessas cartas, né? Algumas delas, inclusive, a gente botou até na primeira edição do livro, e os jovens diziam isso mesmo: eu já pensei em me matar diversas vezes, eu já tentei suicídio, eu faço automutilação porque eu não quero continuar vivendo. Então, tá aí, viu, Pedro? Esse é um tema que nos marcou muito, por isso, porque pessoalmente eu não imaginava que era tão grande assim o ambiente relacionado ao suicídio que permeia a vida do nosso adolescente, a vida do nosso jovem mesmo espírita. Só para terminar, Mi, lá no encontro, depois disso, a gente conversando, a gente, sabe, acolhendo algumas histórias,
não foram poucos os jovens que nos relataram que já fizeram tentativas de suicídio. Então, isso foi muito marcante. Uau! Muito legal, hein? Tá vendo, gente? Ó, bastidores aí. Não sei se isso já foi contado em outras palestras aí, mas a Lu está trazendo muitas coisas legais, né, Lu, de bastidores. Eu vou contar uma que também tem umas coisinhas de bastidores aí, vou deixar a Lu contar, na verdade, vou falar qual é a carta e vou dar uma introdução para a Lu contar, que é a carta dos falsos mosqueteiros. Essa é uma carta que me tocou muito, porque eu participei de onde surgiu esse enlace aí com os falsos mosqueteiros, numa viagem para Cachoeira. Eu estava nessa viagem. E eu lembro muito bem dessa situação. Então, é uma carta que me toca, obviamente, porque eu estava envolvida, né, de certa forma, com essa carta. Aí a Lu pode contar um pouquinho, né, de como é que foi essa situação aí. Você lembra, Lu, de tudo? Lembro, mas eu vou pedir para você começar contando essa questão da viagem para Cachoeira. Eles relatam até bastante aqui, né? Que tinha uma musiquinha que eles cantavam de pão com manteiga, e era a gente queria prestar atenção assim no que a gente ia falar lá, enfim, divulgar, trabalhar e tudo, meio que se concentrar, e tinha uma música, né, que atrapalhava, e tinha ali uma coisa, meio que perturbação. E na verdade não era uma perturbação à toa, eram 3 jovens, né, que queriam atrapalhar de certa forma esse grupo que estava fazendo essa viagem, né, para fora, para Cachoeiro. E não, minto, não foi na ida, foi na volta. Na ida teve sim, mas na carta ele relata a volta. Foi a volta. Porque na ida também teve. Certamente eles já estavam lá na ida. Na ida teve, e na volta foi muito pior, porque a gente estava muito cansado. E aí na volta, acho que piorou. E aí eles relatam essa questão da volta, né? E aí foi terrível. Tinha um grupo, nós estávamos numa van, né? E tinha um grupo de jovens que estava conosco, era um grupo que participava na época da equipe de música. E eles eram muito jovenzinhos, estavam conosco e tal, e eles começaram a cantar uma música que era muito chata, gente. E assim, eles começaram a fazer uma brincadeira. Tudo que aparecia na rua, do tipo, aparecia salão de beleza, eles faziam a música porque o salão de beleza, não sei o que, não sei o que. Aí aparecia do outro lado, pet shop, porque os cachorrinhos, e eles não paravam de cantar. A gente estava praticamente virado do trabalho da noite anterior, estava todo mundo muito cansado, e eles numa agitação, e meu Deus do céu, e aí o negócio passou numa padaria. E aí começaram, o pão quentinho, pão com manteiga, e o negócio grudou no pão com manteiga, e ninguém aguentava mais aquele negócio do pão com manteiga, né? Ai, gente, é mesmo. E aí, então, né, o que poderia... Enfim, deixa eu só contar uma parte boa disso. Poderia ter sido um estresse danado, no final das contas eu me lembro que o Mazinho, que estava na van também, falou assim, olha só, o Mazinho também, estava todo mundo com a cabeça desse tamanho com o negócio do pão com manteiga, e ninguém aguentava mais. Aí o Mazinho falou, os espíritos amigos que estão aqui na van, eles estão desafiando vocês a fazerem uma música com a melodia desse pão com manteiga aí, mas uma música bonita, uma música com uma mensagem espírita. E os meninos se desconectaram daquela vibração e fizeram uma música e começaram a compor. E aí todo mundo participou da composição na van. E essa música, inclusive, é uma música que foi gravada depois no CD, uma música que se chama Desafio, que começa assim, a vida após a morte não é ilusão. Essa música era pão com manteiga não sei o quê, nananana. E aí, por isso que ela se chama Desafio, porque o Mazinho falou, eles estão desafiando o mundo espiritual aqui, os amigos espirituais estão desafiando vocês a comporem uma música decente com a melodia do pão com manteiga. E aí surgiu a música do Desafio e tal. Tempos depois, numa psicografia, já aí fazendo parte do trabalho do livro, nós recebemos uma carta que foi isso tempos depois mesmo, né? Talvez uns quase 10 anos depois, porque essa história do pão com manteiga foi no EMERGE 2023, 2024, alguma coisa assim.
Não, 20 também não. 20 não. 24º, 25º O Homem mês. Bicentenário, né? 24º mês. Nós estamos falando de coisa de 8 anos depois. Pensam, esse episódio do Pão com Manteiga da Kombi ficou para trás. Quase 10 anos depois, a gente recebe uma psicografia que foi assinada por 4 jovens que se auto-intitulam os Falsos Mosqueteiros. E esses jovens relatam que eles eram inimigos do trabalho, que eles tinham sido induzidos ali por um grupo de obsessores a perturbar o trabalho com os jovens. Inclusive, eram eles que estavam na Kombi, criando, Kombi não, acho que era uma Kombi, inclusive, naquele dia, criando toda a confusão lá do pão com manteiga e tal, e eles relatam isso na carta. Relatam que eles tinham sido, já desde muito tempo, alocados no trabalho obsessivo para destruir as atividades relacionadas à juventude espírita no estado do Espírito Santo. E por várias ocasiões eles estiveram disseminando desentendimento e tal, inclusive no episódio do Pão com Manteiga, que a Michelle está aqui relatando. Só que esses jovens, de tanto participarem dessas atividades, inicialmente com o objetivo de perturbar tudo, começaram a ouvir os ensinamentos, começaram a perceber, pô, mas a galera aqui é gente boa, por que nós estamos aqui prejudicando o trabalho? Pô, mas a galera aqui canta bem, a gente gosta de música também, vamos ficar perto aqui. E eles foram se envolvendo naquele ambiente até que foram acolhidos pelos espíritos amigos. Na verdade, eles podiam ter sido acolhidos desde sempre, né? Mas eles se colocaram finalmente numa condição de serem acolhidos pela equipe espiritual. E aí foram tratados, né, foram ajudados e tal, e voltaram quase 10 anos depois para contar a história deles nessa mensagem que fala sobre abuso familiar, né, porque eles eram, resumidamente, eles eram 4 irmãos que haviam sido, e a encarnação deles é uma reencarnação remota no tempo, que haviam sido entregues para serem abusados num contexto religioso, né? Isso em tempos antigos. E no eles mosteiro, acabaram né? No desencarnando. mosteiro, por um monsenhor. Mosteiro, isso. E eles acabaram desencarnando nessa situação muito difícil, foram abusados, sofreram muito, e continuaram no mundo espiritual sob o domínio desse monsenhor. Tanto é que esse monsenhor ele já foi percebido em várias atividades federativas como sendo um grande opositor, né, do trabalho federativo. Ele já se manifestou em várias reuniões mediúnicas, ele tem um propósito espiritual de alguma forma, desarticular o movimento espírita no Espírito Santo. E esses 4 meninos eram da equipe dele, tinham vindo do mosteiro, tinham desencarnado, tinham ficado muitas décadas presos a essa falange espiritual. Só que eles foram ajudados e vieram contar a história na carta, né? Então, essa carta ela tem um contexto aí muito complexo, é muito mais do que simplesmente uma carta que relata os episódios de abuso sexual, inclusive, que eles receberam na infância. Foi muito bem lembrado, assim, porque teve tudo isso. E várias vezes depois disso, a gente já percebeu a presença deles, a presença do Monsenhor. Tem um trabalho contínuo de desobsessão na federação, que esse espírito é lembrado, as preces são direcionadas para ele, enfim, né? Muita coisa Gente, rola. leia a carta que ela é linda. Leia. A Poliana trouxe uma pergunta aqui, Lu, se as famílias dos jovens tiveram contato com as cartas e com a equipe, se sim, como é que foi? As famílias dos jovens que desencarnaram? Dos jovens no além. Não. A gente não tiveram. Inclusive, a gente até primou para que todos os fatos muito ligados ao reconhecimento desses jovens fossem tirados das cartas. Por quê? Porque a gente achou que o objetivo não era esse, né? O objetivo não era trazer a perspectiva de você identificar quem é o jovem, onde ele nasceu e tal. O objetivo é a gente falar no coletivo, né? A gente trazer uma consolação coletiva para as famílias, porque quando a gente lê o relato de um jovem, por exemplo, que morreu afogado, e eu tenho um filho que morreu afogado, aquela mensagem também é para mim. Né? Aquela mensagem não é só para a mãe daquele jovem específico. Então, nós tomamos uma decisão na época de, inclusive, nomes muito específicos, assim, que seria possível. Né? Tem algumas cartas que são assinadas por jovens que eu acho que só existe ele no mundo com aquele nome. E aí, com a autorização do Espírito, a gente trocou alguns nomes, a gente emitiu, por
Por exemplo, tem um jovem que conta o nome da rua em que ele foi atropelado. Na verdade, ele conta que ele não foi atropelado, ele provocou o suicídio. Só que a família achava que ele tinha sido atropelado e ele dizia o nome da rua. E a gente ficou pensando qual seria o benefício de uma família ao reconhecer os traços de identificação que esse espírito coloca na carta, descobrir que o filho que eles pensavam que tinha morrido numa fatalidade, na verdade se jogou na frente do ônibus. Então, por causa disso, a gente emitiu todos os fatos, as informações que poderiam gerar uma identificação. E a gente pensa que isso foi uma decisão acertada por todas as famílias que hoje conseguem se identificar com isso, né? Talvez cerca de um mês atrás eu fiz uma palestra na comunidade Espírito Esperança e ao final da palestra veio uma mãe relatar um episódio que tinha acontecido com o filho dela e ela se sentiu representada pela carta que estava ali, não direcionada para a mãe daquele jovem especificamente, mas para todas as mães que haviam passado por isso, e ela havia passado por aquilo. E ela estava muito emocionada, ela sentia que a mensagem dialogava com ela também, né? Diferente do trabalho que o Chico fez, né, Lu? As mães buscavam por essas cartas lá, elas estavam abertas e buscando por essa carta, e se realmente houvesse, né, alguns quesitos aí, o merecimento, o tempo do espírito, enfim, tantas coisas envolvidas, elas recebiam isso. Nesse caso, o trabalho não era para levar consolo, nem um recado de um filho para uma mãe. Era, na verdade, um trabalho coletivo muito maior, né? Que todas as mães e todos os jovens que se identificassem com aquela história pudessem ser consolados. Então, é bem diferente. Então, o intuito nem era esse. Tanto que não tinham só relatos daqui, tinha relato da Bernadette, que é do Nordeste, enfim. Tinha outras, não estou lembrando de todos os lugares aqui, alguns aqui, mas alguns não relatam localização ou coisas do tipo. Então, para realmente corroborar o que a Lu está falando, né? O intuito era uma divulgação universal para mães, filhos, pais, enfim, não para aquele pai, para aquela família dos falsos mosqueteiros, para aquela família do João, para aquela família, não era esse o intuito, né? Isso mesmo, exatamente isso. Lu, a gente está chegando no fim, olha como passou rápido. Passou super rápido, né? Eu queria que você fizesse um fechamento, assim, né? Não deu muito para a gente dar uma passeada pelo livro, mas foi bom que a gente comentou sobre duas cartas interessantes. Você também falou um pouquinho da que você escreveu, né? Da sua carta do aborto, mas enfim, o mais interessante é por que essas pessoas deveriam, né, ler o livro? Por que as pessoas deveriam comprar esse livro? Para ajudar, às vezes, alguém, né, que passa por isso. É um bom caminho esse conhecimento aqui para ajudar um amigo, mesmo que eu não viva essa questão. Quais são os temas que estão aqui nesse livro, né, que eu posso me interessar ou posso ajudar alguém? E aí você faz um fechamentozinho convidando a galera para ler. Eu queria só fazer uma referência, uma coisa muito legal que aconteceu. A gente enviou o livro para o jornalista André Trigueiro, né? Que é um jornalista legal. da Globo News, que tem uma repercussão assim, nacional, e ele é um jornalista espírita. A gente enviou o livro para ele, chegou o livro no sábado. E a gente enviou o livro justamente porque a gente ficou sabendo que ele já havia comentado a respeito da primeira edição do livro nos programas dele. Né? No Papo das 9. O Papo das 9 de domingo, que ele faz especial sobre os livros, ele já tinha, vez ou outra, falado, especificado, porque tem um livro assim e tal. Aí a gente mandou o livro para ele, o livro chegou no sábado. No domingo, ele já fez um Papo das 9 especial sobre Juventude Interrompida, falando, hoje eu vou tirar o dia para falar do livro. E acabou resumindo a história que ele fez 3 domingos, porque ele fez questão de falar de todas as cartas, ele passou pelo livro, as pessoas mandavam muitas perguntas, então foi um trabalho que a gente não tem dimensão do alcance em função dele ser uma personalidade que não se restringe ao movimento espírita, né? E cumpre o papel, e aí voltando um pouco ao que você estava dizendo das cartas do Chico, mas cumpre o papel de mostrar da imortalidade da alma, e talvez essa seja a grande contribuição da obra, de mostrar que não existe morte. Ele fez 3 lives, né, Lu? Tá disponível lá, gente, quem quiser no YouTube dele aí assistir. Com centenas de milhares de visualizações já, de visualizações. Foi uma
visibilidade muito boa que deu para a obra, né? Esse trabalho do André Trigueiro, sem contar que o prefácio do livro foi feito por uma outra pessoa que tem muito prestígio, muito conhecimento, que é o Rossandro Klingen. A gente também, na época do projeto, pensou, vamos chamar o Rossandro para fazer o prefácio, e ele topou, escreveu, e é um outro nome que vem dar, né, emprestar um pouco a sua credibilidade para a obra. O livro é dividido em 10 sessões temáticas, e algumas vezes você pediu para eu falar dos temas, mas a gente acabou entrando muito em bastidor hoje aqui e acabou não rolando. Foi Mas legal. O livro é dividido em 10 sessões temáticas. Essas sessões temáticas foram escolhidas a partir dos temas relacionados à desencarnação dos jovens. Então, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Aborto, IST/AIDS, a gente tem fatalidades, a gente tem doenças kármicas, mortes violentas, distúrbios da autoimagem envolvendo a bulimia, a anorexia e a vigorexia, suicídio, violência familiar, alcoolismo e drogas, como é que chama? Overdose. Dependência de álcool e drogas, isso aí. E overdose. Estou colando aqui da contracapa. Lê então como um resumo. Tá aqui, ó. Nossa contracapa aqui, ó. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Essa obra nos mostra que não há tempo perdido e que viver aqui na Terra é uma dádiva, mesmo que só se descubra isso tempos depois. Juventude Interrompida nos brinda com 21 cartas de jovens que desencarnaram precocemente, relatam suas histórias de vida e chegada no plano espiritual através da mediunidade. Cada carta é correlacionada a um tema, como aborto, dependência de álcool, doenças kármicas, fatalidades, drogas, suicídio e violência familiar, que é contextualizada a cada capítulo sob a luz da doutrina espírita. Um livro recheado de alertas e esperança para jovens e adultos. Olha que fechamento bonito, tá vendo? Né? Eu sempre falo que o livro que foram 24 jovens, né? E são 21 mensagens. Isso porque os falsos mosqueteiros, que nós aqui contamos a história deles, eles são 4 jovens e eles assinam uma carta em conjunto. Por isso que nós temos 24 jovens espíritos participando em 21 mensagens psicografadas. Tá aí, super mensagem bonita, o texto que aparece na contracapa do livro. E é isso, é esperança, é vida que continua. Vale a pena, né, Lu? Vale a pena ler, né, gente? A Poliana falou, nossa, os vídeos que ele fez foram maravilhosos, deve estar falando do Trigueiro, né? Foi legal. O Irineu falou, gostei dos relatos dos bastidores do livro. Aí, ó, bem legal, né? A gente falar desse momento. Foi interessante. E aí, parabéns a toda a equipe, um livro profundo, consolador e muito instrutivo. Sensacional. Obrigada pela live. Gente, é isso, é um livro muito instrutivo, né? Principalmente com relatos de pessoas que realmente passaram por essa situação, mas tem um recado a mais para dar, não é só tristeza, né? Tem ali o consolo, tem ali a esperança. Esse é um livro de esperança. Então a gente convida, né, Lu, para quem quiser adquirir na loja do Desdobra, tem aí no chat, R$ 52,20, está com desconto, aproveita. E depois conta para a gente lá na rede social da FES o que você achou do livro, né? E outros temas desses. Vamos chamar de novo a Lu para participar de outros, para a gente falar mais ainda de bastidores, para a gente ter mais tempo. Né, Lu? Obrigada, viu? Muita história aí rolando. Obrigada, gente. Obrigada todo mundo e vale a pena, viu? Vale a pena. A gente percebe o enorme potencial que, especialmente as cartas, têm de envolver o jovem, e numa dimensão até mundial. Assim, a gente tem relatos de que essas cartas viraram programas de rádio nos Estados Unidos, jovens na Itália estão fazendo vídeos com essas cartas, tem a republicação da primeira edição da obra em espanhol, em português de Portugal, no Reino Unido. Então, vocês vejam como são temas que realmente são muito oportunos para esse tempo que nós vivemos, e são cartas que falam essencialmente de esperança. Obrigada para todo mundo e a gente deseja aí que todo mundo mergulhe fundo nesse material tão bonito que o mundo espiritual deu de presente para a gente. Isso aí, gente. Aproveitem. Lu, obrigada mais uma vez pela sua participação. Para quem está vendo gravado,
Não perca, aproveite, adquira seu livro aí, lojadesdobra.fes.org.br. Né? E quem está aqui com a gente ao vivo, obrigada, viu? Semana que vem a gente volta, terça-feira, 20 horas, com o Spirited de novo. Obrigada, Tamires, obrigada, equipe FES. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.